Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vem tratando aqui nas últimas aulas sobre as férias, né? A gente está tratando ainda sobre férias individuais. A gente viu qual a previsão legal lá no artigo 129 a 138 da CLT. E na última aula a gente tratou das regras para comunicação das férias, né? Que deve ser feita com antecedência de 30 dias do período de gozo, aí, do período de aproveitamento dessas férias. E também como funciona a questão do pagamento das férias, né? Que deve ser feito até 2 dias antes do início das férias do empregado, tá? E também a gente tratou, por fim, do abono de férias, que é aquela prática de vender ali parte das suas férias, né? Que é a possibilidade do empregado de vender até 1/3 das suas férias, e aí, lembra daquela regrinha, que ele vai receber esses dias que ele vendeu com um acréscimo de 1/3, né? Então ele vai verificar quanto que ele deveria receber pelos 30 dias normais de férias, né? Acrescidos de 1/3, divide isso por 1/3. Então esse é o valor final que ele teria de receber. A gente viu na última aula, a gente fez até um exemplo aqui do cálculo. E a gente vai tratar agora como que funciona quando o contrato de trabalho ele finaliza. Então o empregado, ele às vezes pediu demissão ou então foi demitido. Como que fica para ele esse direito às férias, esse direito ao recebimento de férias quando é extinto esse período de trabalho, né? Esse contrato dele, né? A extinção do contrato de trabalho, surge para o empregado o direito à indenização desse período de férias, que até o momento da dispensa ele haja adquirido e não usufruído. Então ele adquire no período aquisitivo dele um direito às férias, né? E aí ele, por algum motivo, ou pediu demissão, ou foi demitido, e ele tem direito então a converter essas férias em uma indenização. É isso que é entendida, como se fosse uma indenização desse período de férias, né? Está lá, ó, as férias vencidas. Ó, as férias vencidas são aquelas cujo período aquisitivo já foi completado, então já se adquiriu aquele período de direito, né, de adquirir o direito às férias, já completou aqueles 12 meses de trabalho, mas ainda não foi concedido ao empregado essas férias, né? Então ele está no período de concessão, ele está dentro do período concessivo, e já concluiu o período aquisitivo, está dentro do período concessivo e ainda não teve as férias concedidas, né? A regra está lá no artigo 146, ó. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Por que ele coloca aqui a questão de simples ou em dobro e aí coloca conforme o caso? Lembra que na última aula a gente tratou que o período concessivo das férias, né? Nas últimas aulas a gente tratou do período concessivo. O período concessivo é aqueles 12 meses após o período aquisitivo que o empregador tem de conceder as férias para o empregado. E quando ele não concede dentro desse período concessivo de 12 meses, ele tem que pagar essas férias em dobro ao empregado. Então, por isso que o artigo 146 ele faz essa ressalva aqui pra gente, tá? Dessa questão de simples ou em dobro, e aí ele coloca conforme for o caso. Correspondente ao período de férias cujo direito já tenha adquirido. Então ele já adquiriu esse direito às férias dele, ele já passou pelo período aquisitivo, ele está dentro do período concessivo e ainda não foi feito esse pagamento. Então ele vai ter direito a receber a remuneração pelas férias, tá? E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, essas férias vencidas, elas são devidas em todas as hipóteses de dispensa, tá? Justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, término do contrato por prazo determinado, então tudo isso ele vai ter direito a esse pagamento das férias vencidas, tá? A única ressalva aqui é que esse contrato de prazo determinado ele tem que ser superior a 1 ano para poder ter aquele período aquisitivo, né? Então fez esse período aquisitivo mais de 1 ano, aí vai ter aí esse direito, tá? E as férias proporcionais, o pagamento das férias proporcionais. As férias proporcionais são aquelas cujo período aquisitivo não está completo no momento da rescisão. Então, período aquisitivo de 12 meses, o trabalhador ele está dentro do período aquisitivo, ele está lá, vamos supor, no 10º mês. E aí no 10º mês, finaliza ali o contrato, ou ele é demitido, ou ele pede demissão, mas ainda não se tem aquele período concessivo, né? Não está dentro do período concessivo, está dentro do período aquisitivo, ele está adquirindo direito às férias.
Então ele já tem o direito a pagamento lá no parágrafo 1 do artigo 146. Ó. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Então, se o empregado ele é demitido, mas aqui, diferente das férias vencidas, ele tem essa ressalva, ó, desde que não haja sido demitido por justa causa. Tá? Então, se o empregado ele trabalhou ali dentro desses 10 meses, ele vai receber na proporção de 1/12, né? Que é aquela regra que a gente já tratou. Ele vai receber na fração, se ele tem 10 meses de trabalho, ele vai receber correspondente a 10 meses da sua remuneração de férias. E também aqui ele trata da questão dos 14, do período que entende-se ali por mês, né? Então aqui, ó, de serviço ou fração superior a 14 dias. Então ele vai ter, se passou de 14 dias, aí vai se entender como um mês completo, tá bom? E as férias proporcionais para empregados com menos de 1 ano de casa. Então aquele empregado que tem menos de 1 ano de casa, tá? Está lá na CLT, no artigo 147, que no caso do empregado com 12 meses de casa, só haverá direito à indenização das férias proporcionais em 2 hipóteses, tá? A dispensa sem justa causa e o término do contrato por prazo determinado. Essa é a regra lá do artigo 147. Ó. Empregado que for despedido sem justa causa ou o contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, antes de completar 12 meses de serviços, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na conformidade com o disposto do artigo anterior. Então, essa é a regra para o empregado que não tem ainda 12 meses ali de serviço, né? E quando que ocorre a prescrição das férias, a prescrição ao direito de férias, seja de se aproveitar as férias ou ainda de ter ali o direito de receber essas férias, né? Então, quando extinguiu ali o contrato de trabalho, o empregado ele tem um prazo de 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista. Isso a gente já tratou também nas aulas anteriores, né? Ele tem esse prazo de 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, tá? Durante essa relação de emprego, o prazo prescricional é de 5 anos. Então, se ele ainda está no emprego, ele tem até 5 anos para poder fazer essa reclamação, tá? Isso está lá no artigo 7º também, no inciso 29 da Constituição Federal. Com relação às férias, a prescrição é de 5 anos durante o contrato de trabalho. Então, ele tem que estar trabalhando ainda. E é contada a partir do fim do período concessivo. Então, vai começar esse período prescricional dentro do período concessivo, que é aqueles 12 meses que o empregador tem de conceder essas férias ao empregado, tá? E o prazo prescricional de 2 anos é após a extinção do contrato de trabalho, tá? E aí vai contar, evidentemente, a partir da data da cessação do contrato. Então, houve ali a finalização do contrato, se extinguiu o contrato, conta 2 anos para poder entrar com uma ação trabalhista. E desses 2 anos para entrar com a ação trabalhista, ele vai ter direito a reclamar de tudo aquilo que ele teve direito até 5 anos atrás. Então é isso que tem que ficar bem fixado na mente na hora de você entender a questão da prescrição aí desse direito de se gozar de férias ou ainda de poder receber o valor referente às férias, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa questão das férias. Espero que vocês tenham entendido bastante essa questão de férias individuais. Não deixe de seguir as redes sociais e até a próxima aula.